Pense numa parceria que vem dando certo, essa Ceará e Corinthians. E não é somente eu que estou dizendo, viu, meus amigos? O próprio executivo do Ceará, Lucas Drubsky, falou hoje e elogiou essa parceria Ceará e Corinthians na apresentação do Pedro Raul, mais um jogador que veio lá do Timão para tentar fazer sucesso aqui em Porangabuçu. Vamos falar sobre isso, mas antes, deixa a vinheta rolar. Primeiro, eu acho importante a gente fazer uma menção honrosa aí ao clube detentor dos direitos federativos e econômicos do Pedro, Corinthians, que tem sido um clube, desde o ano passado, muito parceiro do Ceará. Já em até aqui 3 negociações diretamente. E eu acho que essa parceria até aqui tem dado muito bons frutos. Viram aí o que o Lucas Drubsky falou? Rapaz, é pura verdade. Ó, vamos contar aqui, vamos bem rapidinho aqui pra gente ver. Mas antes, deixa sua curtida, deixa seu like, deixa seu joinha que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações. Vamos lá, gente, vamos falar sobre essa parceria do Ceará com o Corinthians, que vem dando certo, como o próprio Drubsky aí falou. Olha só, ano passado, para a gente começar, né? Até que deu tudo certo ano passado. O Ceará foi campeão cearense e ainda conquistou o acesso para a Série A do Brasileiro. Rafael Ramos chegou, veio do Corinthians. Tá certo que veio por empréstimo, né? Mas já era o último ano dele no Corinthians, deu certo. Apesar de que no início começou como reserva, mas com a chegada do Léo Condé, o homem voou, foi um dos mais responsáveis ali pelo setor defensivo do Ceará, que deu tudo certo. Para completar, no meio da temporada chegou o João Pedro Choca. Rapaz, olha, o João Pedro era da base do Corinthians, foi campeão da Copinha. E vamos ser justos aqui numa coisa. O João Pedro só tinha feito uma partida como profissional. E no começo, quase que, não dá certo e tal. Um garoto ainda, foi muitas críticas e tal. Será que dá certo? Deu super bem. Foi muito bem. Fez uma dupla excelente com o David Ricardo, principalmente na reta final. E ajudou demais o Ceará a conquistar o tão sonhado acesso para a Série A do Brasileiro. O Léo Condé, olha, o setor defensivo do Ceará ano passado se encaixou depois de uma forma muito boa. E era um dos gargalos do time, né? A zaga com o Matheus Felipe e o Ramon Menezes vinha dando muita dor de cabeça com a mudança que teve no início, né? O Matheus Felipe ainda ficou ali com o Condé, mas ele acabou se machucando, depois suspenso. David Ricardo assumiu o lugar do Ramon Menezes, que acabou se machucando, e o João Pedro pegou a vaga do Matheus Felipe e pronto. Andou pra frente, meu amigo, não perdeu mais. Deu tudo certo. E olha, só pra você ter uma ideia, o Ceará quis permanecer com o João Pedro. Queria muito que o João Pedro permanecesse, mas o Corinthians não quis. O Corinthians mandou chamar o João Pedro, é titular hoje do Corinthians em vários jogos, inclusive no jogo contra o Santos, né? A vitória do Corinthians por 2-1, o Santos lá na Arena com o Neymar. O João Pedro titular na Libertadores, primeiro jogo, João Pedro titular, porque o Ramon Dias gostou muito do João Pedro, fez sucesso aqui no Corinthians, aqui no Ceará, né? E hoje está no Corinthians. E é da base lá, né? Pra você ver como deu certo. Aí começa 2025, né? O João Pedro não ficou mais, o Ceará vai lá atrás, né? Como o próprio Lucas Drubsky disse. 3 já, né? Agora, pelo menos, já acertaram, né? Pode ser que venha mais o Charles. A gente fala já sobre isso. Mas olha só. Trouxe o Matheus Araújo, meio campista. Mas o Matheus Araújo não contava com Lucas Mugni, né? Pô, o Mugni tá jogando demais, meus amigos. Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. O que ele tá jogando é um negócio... É o maestro da equipe, o camisa 10, literalmente, do Ceará, e por isso o Matheus Araújo não está tendo oportunidade. Quando entra no finalzinho e não consegue render tanto. Teve alguns jogos que o Matheus fez, inclusive, um gol, né, naquele 5-0, na vitória contra o Barbalha, né? Acho que foi 5-0 contra o Barbalha, o time foi muito bem e o Matheus Araújo acaba fazendo gol, mas não tem como, né? O Mugni tá muito bem e é difícil, mas vai ter que esperar um momento difícil, um momento de complicado ali do Mugni, que sempre tem na temporada, né, de instabilidade, você acaba sempre uma suspensão, alguma coisa assim, e aí pode ser que ele entre e dê certo. Mas é um reserva de luxo, né? Mais um corintiano que veio, como é o Matheus Araújo. Mas só lembra, o Matheus Araújo, diferente de João Pedro, não tem contrato mais com o Corinthians. Ele deixou o Corinthians e assumiu um contrato aqui com o Ceará, inclusive, por 2 anos. Aí vem Pedro Henrique, e esse tá voando, né? Assim como o João Pedro e como o Rafael Ramos deu certo, pô, o Pedro Henrique tá voando.
3 gols, né? Já um deles num Clássico Rei. Fez gol na estreia contra o Tirol, cavou o pênalti, sofreu o pênalti e fez o gol de pênalti. E no Clássico Rei fez o gol, o segundo gol. Então, assim, o cara tá naquele estilo, meus amigos. Chegou muito bem. Outro que deixou o Corinthians, né? Ele rescindiu com o Corinthians, não vinha tendo oportunidade, veio para a equipe do Ceará e tá muito bem. Inclusive, adorei a entrevista dele quando questionado. Pô, Matheus, desculpa. Pô, Pedro Henrique, você tá bem, né, rapaz? Agora fazendo gols e tal. Como é que você tá vendo esse novo momento? Agora eu tô jogando, né? Então, quando você joga mais, você tem mais chance de fazer gol e tá acontecendo isso comigo. Só tenho a agradecer ao Ceará pela oportunidade, o carinho da torcida e tô muito bem adaptado, minha família adaptada. Pô, que bom isso, né? Que venham mais jogadores do Corinthians, se adaptem muito bem na equipe do Ceará, como é o caso do Pedro Henrique, que está muito bem, obrigado, inclusive feliz demais e ajudando o Ceará. E aí, para completar, chega quem? Pedro Raul, rapaz. O Ceará também foi lá, foi tentar fazer essa parceria. E o Pedro Raul é uma parceria mesmo, né? Porque o Corinthians paga uma parte do salário, outra parte é o Ceará, né? O Corinthians paga em torno de 340 mil, o Ceará paga 380 mil. E por isso, né? O Ceará, inclusive, eu até fiz um vídeo sobre isso, não vai poder ter a taxa de vitrine. Por exemplo, se o Pedro Raul despontar aqui, fazer 10, 15, 20 gols e o Chelsea em junho quiser contratar o rapaz, o Ceará não vai ganhar nada, né? O Corinthians vem, puxa ele, vai ser vendido lá. Mas o importante é que dê certo e consiga ajudar o Ceará e todo mundo. Pedro Raul até, inclusive, na apresentação falou, né? Disse que não teve as oportunidades necessárias lá no Corinthians, o esquema tático, né, que o Ramon Dias colocou não é um centroavante fixo, são 2 atacantes, como o Yuri Alberto e o Memphis Depay, então acaba não tendo a oportunidade necessária como centroavante nato. E ele agora vai jogar com centroavante, que tem 2 pontas bem abertas, né? Pedro Henrique do lado e lá na direita o Fernandinho, ou pode ser até o Galeno, mas é o Fernandinho hoje como titular. Então deve entrar ali no lugar da vaga do Ailton, ou o Ailton também ser deslocado, né? A gente pode ver isso, que ano passado teve isso, tá bom, gente? Isso é interessante a gente conversar, depois a gente faz até um vídeo sobre isso, que é o Ailton joga deslocado. Em muitos momentos, ano passado, o Ailton ia para a direita e o Saulo jogava centralizado com o Pulga na esquerda, né? Quem sabe não tenha isso, né? O importante é que o Pedro Raul se encaixe nisso. É o 9, já recebeu a camisa 9, é o 9 do Ceará, que tanto a torcida e o clube também queriam um centroavante. O Léo Condé pedia isso e deu certo e chega o Pedro Raul. Quem sabe, né? Também mais um jogador que veio do Corinthians e dê certo. O Pedro Raul tem contrato até o final do ano. Lembrando que não pode enfrentar o Corinthians, porque pertence, né? O direito contratual é da equipe do Corinthians, mas se o Ceará pagar a multa, aí pode jogar, mas não vai ter essa possibilidade não. Mas enfim, importante que o Pedro Raul já chegou e pode inclusive estrear domingo contra o Maracanã no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, que vai ser na Arena Castelão. Para finalizar, como eu falei do Charles, né, que o Ceará teve um interesse no Charles, né, o volante que já passou pelo time alvinegro aqui em 2021, e assim, é bom a gente lembrar, né, meus amigos, que o Charles está lá no Corinthians e poderia ser emprestado. Mas há uma oportunidade ali na janela, que vai ter uma janela que vai ser aberta agora, dia 11 de março a 10 de abril. Porque fecha agora dia 28, né, sexta-feira, encerra totalmente a janela, mas vai abrir essa dos estaduais. Como o Charles joga o Campeonato Paulista, é possível que ele venha. Mas vamos ter calma, muita calma, que isso ainda é só uma tentativa. Não há nenhuma notícia de que o Corinthians queira liberar o Charles. O que há é que o Léo Condé, o Ceará, tem interesse sim no Charles para vir para o Ceará. Mas vamos esperar para ver se realmente vai ter essa negociação. O mais importante é que dos 5 jogadores, né, tá dando tudo certo. Vamos ver se vier um sexto que seja bom para o Ceará e também, obviamente, lá para o Corinthians. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então deixa a sua curtida, deixa seu joinha que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal. Até a próxima.